Já tá gravando? Então vamos lá. Você piscou e aquela menina que fazia vídeos falando como que é ser um estudante da engenharia da computação, agora está aqui, 5 anos formada em engenharia da computação, para compartilhar agora as minhas impressões como que é ser engenheira da computação, o que eu tenho feito com essas habilidades e se eu tô ganhando dinheiro com isso, né? Que eu acho que é o que vocês mais querem saber. Se realmente dá para ganhar dinheiro na engenharia da computação e como é que tá sendo a minha evolução aí depois desses 5 anos. Eu fiz uma breve cola aqui para falar para vocês, porque durante esses 5 anos eu tentei muita coisa, eu fiz muita coisa, me movi bastante para chegar até aqui e continuo me movimentando, continuo modificando as minhas áreas de trabalho, continuo tentando novas coisas, empreendendo bastante, então fiz uma colinha aqui para me ajudar, tá? Então às vezes vocês vão me ver com esse caderninho aqui por causa disso. Quem me convidou para falar mais sobre a minha trajetória na engenharia da computação foi a Celos, que é patrocinadora do vídeo de hoje. E a Celos é uma ferramenta que eu tenho usado muito nos meus trabalhos e que já me salvou bastante em vários desenvolvimentos. A Celos é uma ferramenta que usa inteligência artificial que vai te ajudar a encontrar os esquemáticos eletrônicos para o seu projeto. É uma ferramenta 100% gratuita e eu recomendo que você comece o desenvolvimento de seus projetos eletrônicos fazendo a arquitetura dos cubos dentro da Celos, encontrando os esquemáticos de sugestão, estudando eles, selecionando e depois a própria Celos vai conseguir te fornecer tanto a boom list do seu projeto quanto os arquivos de desenvolvimento, com os esquemáticos todos montados e a board pré-organizada. É uma ferramenta excelente para o desenvolvimento de projetos eletrônicos, que é a área que eu decidi seguir depois da faculdade. Então eu sou uma engenheira de computação que decidiu ir mais para a área de eletrônica, mais para a área do hardware do que do software. Eu tô deixando o link da Celos aqui na descrição desse vídeo para você conhecer e testar a ferramenta. Se você já conhece a Celos por conta de algum outro vídeo aqui do canal, eu tô deixando também aqui nos comentários um link onde você pode deixar suas opiniões sobre a ferramenta e até dar sugestões para a equipe de desenvolvimento. É só clicar no link aqui embaixo e responder. Antes de eu começar as fofocas do vídeo de hoje, quero te lembrar que eu tenho outros vídeos fazendo esse relato, exatamente como eu vou fazer aqui hoje. Só que são vídeos de relato de 1 ano formado em engenharia da computação e de 2 anos formado em engenharia da computação. O terceiro e o 4º ano foram um pouco caóticos. Já vou contar para vocês porque eu vou relatar tudo isso no vídeo de hoje. Então não tiveram vídeos de relato sobre como que é ser uma engenheira da computação formada nesses 2 anos. Mas trago aqui agora atualizações depois de 5 anos. Esse é o 5º ano completo, então no ano que vem vai fazer 6 anos que eu sou formada em engenharia da computação. Eu sou da turma do final de 2019, então no ano de 2020 foi meu primeiro ano como engenheira. Eu vou começar contando um pouquinho ali do finalzinho da minha faculdade, com o que eu trabalhava, quanto que eu ganhava, para que vocês possam entender como que eu saí da faculdade para chegar até agora, porque vai fazer muito sentido. Então vamos lá, quando eu estava no 8º período da faculdade, eu já trabalhava no laboratório de pesquisa. Eu comecei no laboratório de pesquisa ganhando uma bolsa de R$400. Depois eu consegui uma bolsa de R$820 e essa bolsa me acompanhou até o final da graduação. Quando eu estava no 8º período foi quando eu comecei a fazer vídeos para vocês e nessa época eu também estava trabalhando como professora de robótica. Então o meu salário no total ele deveria dar mais ou menos uns R$2.300, como dependia da quantidade de aulas que eu conseguia encaixar e que eu conseguia pegar na escola de robótica que eu trabalhava, então deveria ficar mais ou menos ali, não deveria passar de R$2.500, isso eu tenho certeza que não. Mas eu acho que da escola de robótica eu devia ganhar mais entre R$800 e R$1.200 no máximo. Então eu tinha 2 empregos nessa época, pesquisadora e professora de robótica. Quando eu terminei a graduação, parei de receber a bolsa e comecei a trabalhar só como professora de robótica. Nessa época as coisas começaram a não dar muito certo, porque se vocês bem lembram, essa foi a época da pandemia. Então várias escolas fecharam, então não tinha mais turmas para a Júlia trabalhar e as minhas atividades como professora de robótica começaram a murchar cada vez mais e eu acabei parando totalmente. Nessa época eu já estava começando umas conversas com um ex-colega meu de faculdade pra gente começar a montar a nossa primeira empresa, que foram os Eletroblocks. Ele já tinha esse projeto, tinha interesse em evoluir para produto e eu tinha interesse em trabalhar com desenvolvimento de hardware. Então eu comecei a pensar e me relacionar mais nesse universo do empreendedorismo enquanto eu ainda tentava
conseguir alguma renda, porque quando você está empreendendo, principalmente começando uma nova empresa, principalmente sendo recém-ex-universitário, você não tem muito dinheiro para investir, né? Então eu não ganhava nada com essa empresa, principalmente no começo. Para tentar conseguir uma renda extra, eu me inscrevi para um concurso para ser professora de eletrônica no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu passei no concurso e a proposta era para eu receber R$ 3.500, o que em 2020, se você bem lembra nessa época, para uma recém-formada, receber R$ 3.500 era muito dinheiro. Mas eu percebi que a minha carga horária de trabalho e aonde se localizava o Instituto Federal aqui na minha cidade, eu ia precisar dirigir pelo menos 1 hora todos os dias e eu ainda teria que trabalhar muitas horas lá no Instituto Federal. Eu não conseguiria conciliar mais nenhuma outra atividade. E daí foi onde eu tomei a minha primeira decisão difícil, que foi não aceitar. Nossa, eu falo isso até com um pouco de dor, porque na época foi muito difícil mesmo fazer essa decisão. Eu decidi não aceitar o trabalho que eu passei, eu fiz uma prova, fiz um concurso para me dedicar 100% aos eletroblocos na época. Lembrando que, guardem essa informação, desde o 8º período eu já tinha o canal no YouTube e eu já fazia vídeos para vocês e eu compartilhava todo esse processo com vocês, como estudante, como professora, depois como empreendedora. Já era um negócio que eu mantinha desde 2017 sem falha, mas o meu canal no YouTube, essa minha carreira como influencer, não me rendia nada, vocês devem imaginar, né? No início, a coisa é bem difícil. Então eu larguei a minha possibilidade de ser professora do Instituto Federal de Santa Catarina para me tornar 100% youtuber e 100% empreendedora. E foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Porque com isso eu consegui me dedicar 100% a essas duas áreas. Evolui muito o produto que a gente tinha, foi o período que eu mais aprendi sobre eletrônica e desenvolvimento de projetos, consegui desenvolver o meu primeiro projeto de hardware que teve inúmeros erros e pude compartilhar tudo isso com detalhes com vocês. Fiz a minha primeira produção em grande escala para nossa empresa, mas realmente era uma pequena escala. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de quantidade, foram 1.200 PCBs soldadas e montadas porque era um produto que possuía 12 partes e a gente vendeu um pouco mais de 100 unidades desse produto. E eu fiz todo o projeto eletrônico e também fiz toda a solda, montagem desse produto. Depois disso a gente continuou vendendo esse produto, tentando entrar em escolas, era um produto educacional, então a gente continuou tentando encontrar clientes, mas nesse momento a empresa ela não conseguia mal se pagar. Então por mais que a gente realizava vendas, a gente não tinha um lucro para os sócios empreendedores ali do negócio, então eu não recebia nada dos eletroblocos, eu só trabalhava muito. E foi uma época que eu trabalhei muito, demais mesmo, a ponto de realmente me esgotar completamente, porque eu passava muito tempo na bancada soldando, e se eu não estava soldando eu estava projetando, se eu não estava projetando eu estava atendendo cliente, se eu não estava atendendo cliente eu estava fazendo visita. E isso tudo tentando também conciliar com o meu sonho de continuar produzindo conteúdo para vocês. Chega num ponto onde isso não se tornou mais viável, porque uma coisa que eu posso compartilhar com vocês é que empreender é muito difícil, porque se você não recebe dinheiro logo, você começa a ficar muito desgastado pela rotina. Então, se você não consegue criar um negócio que de fato tem um plano para você receber em um médio-curto prazo, se você não tem esse plano bem traçado, você não consegue sustentar essa ideia por muito tempo, porque existe um limite para o ser humano conseguir não receber um salário, não receber nenhum dinheiro, ver zero dinheiro entrando, na verdade ver só dinheiro saindo e conseguir continuar acreditando em uma ideia. Então foi uma época muito complexa, porque eu estava bem quebrado de dinheiro, já que eu não tinha um emprego e eu era recém-formada, então também durante a graduação eu não tinha uma reserva de dinheiro muito boa, mas eu já estava formada há um tempo, já faziam 2 anos que eu estava formada, eu realmente queria conseguir começar a ganhar um dinheiro. Acho que todo mundo que tá fazendo uma faculdade de engenharia tá apostando ali, tá estudando para conseguir ganhar uma grana, né, para conseguir se virar. E eu me vi numa situação onde eu não conseguia pagar as minhas contas, eu não conseguia evoluir minha vida, eu não conseguia sair da casa da minha mãe, porque eu não tinha dinheiro, entendeu? Eu só tava apostando numa ideia que não tava indo pra frente. Tô abrindo bastante meu coração aqui com vocês, porque isso não é uma coisa que eu consegui compartilhar na época. Eu acho que é por isso que não tiveram vídeos ali no 3º e no 4º ano da engenharia da computação, porque era uma época que realmente eu tava bem ferrada, assim, eu tava tentando fazer as coisas acontecer, tava tentando acreditar numa coisa que acredito muito que por um mau planejamento das pessoas que estavam por trás do negócio, que no caso era eu e meu sócio, a gente não conseguia encontrar uma forma de ganhar dinheiro mesmo
produzindo e vendendo. Isso parece ser muito louco, mas acho que só quem já tentou empreender sabe o que uma má organização e uma falta de experiência consegue fazer num negócio. Consegue fazer muito estrago, no caso. Então, pra mim não deu certo. Eu pedi pra sair dos Eletroblocks fazem 3 anos e foi uma decisão muito importante pra mim, uma decisão muito difícil de ser feita também, porque eu passei 3 anos acreditando muito, investindo muito tempo, investindo dinheiro também, investindo muito estudo. Foi um período que eu evolui muito como profissional, porque realmente acho que nada vai te fazer evoluir mais quando você precisa desenvolver alguma coisa e você realmente se dedica a aprender, a estudar e a fazer o negócio acontecer e mandar produzir o seu primeiro projeto e ver que não deu certo e você ter prazo para fazer o negócio funcionar e correção atrás de correção e aquela busca por fazer as coisas darem certo me ajudou muito, mas chegou num ponto onde eu não podia mais continuar apostando numa coisa que eu sabia que eu não ia ganhar nada além de conhecimento, além de experiência, no próximo ano, nem no seguinte, talvez nem no outro. Então, eu não podia continuar dessa forma, eu tinha que fazer alguma coisa que me desse uma estabilidade financeira, porque já sou adulta, entendeu? Eu precisava fazer alguma coisa da minha vida, mais ou menos isso, né? Não podia ficar postando num conto de fadas. Foi isso, assim, que bateu no meu coração mesmo. Então, eu decidi sair. Depois de um tempo, eu fiquei bem sem saber o que aconteceu com os Eletroblocks depois disso. Eu também parei de seguir. Eu tive também um rompimento de amizade com o meu ex-sócio, então a gente não tem mais contato, então eu não tenho mais como saber como que estão os Eletroblocks, e pra minha saúde também eu não procuro saber como estão os Eletroblocks, porque foi um fim bastante traumático, assim, né, essa dissolução da minha parte da empresa, a minha saída, ela não foi muito... assim, foi cordial, mas não foi muito amigável, sabe? Então, tô pela primeira vez, assim, falando isso publicamente pra vocês, e eu acho que é a primeira vez que eu me sinto confortável em falar isso, depois de tantos anos produzindo conteúdo e mostrando tudo isso pra vocês, né? Mas então, foi isso que aconteceu, fechou esse capítulo, né, da minha vida. E daí, a partir disso, eu comecei a focar muito na produção de conteúdo e comecei também a fazer projeto de freelancer de desenvolvimento de hardware. Foi onde eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro como engenheira mesmo. Então, todo o conhecimento que eu já tinha acumulado de desenvolvimento de placas de circuito impresso, desenvolvimento de firmware, produção de hardware, eu comecei a ganhar um dinheiro com isso. E eu fiz uns trabalhos muito legais. E daí, assim, os valores variam muito. Já teve trabalhos que, em um mês, por um trabalho, eu consegui R$3.500, outro projeto que pediu 6, 7 peças e cada peça montada já, produto final pronto, eu vendia por R$1.200, R$1.600 também, já tiveram projetos mais ou menos nessa faixa. Então eu fui meio que encontrando alguns contatos e fazendo esses projetos de freelancer, e eu não sei muito como indicar para vocês como encontrar essa clientela, já que essa clientela vinha do meu canal do YouTube. Fazia muito tempo que as pessoas viam o meu trabalho e já me procuravam para desenvolver. Então, o meu maior portfólio sempre foi a internet. E foi dali que eu consegui os meus primeiros projetos e dinheiro com freelancer também. O que foi muito bom, porque realmente aí eu pensei, ok, eu consigo ganhar algum dinheiro, tipo, eu consigo realmente fazer com que esses conhecimentos que eu adquiri durante todo esse tempo da faculdade, depois todo esse tempo empreendendo, gerarem algum tipo de renda. E isso foi muito bom pra mim, porque me fez crescer bastante nesse período, eu consegui realizar algumas conquistas pessoais que eu tinha. E lembrando, durante todo este processo eu estava produzindo conteúdo pra vocês. Então, Julia Labs é uma empresa que ela existe desde 2017. Então, fazem 2 anos desde que eu peguei o meu último projeto de freelancer, que eu não trabalho mais como freelancer e só como produção de conteúdo. Então, era algo que eu queria muito conquistar, era algo que eu queria muito chegar, porque eu sempre amei a produção de conteúdo, já desde a época que eu estava na faculdade, desde a época que eu comecei a trabalhar como professora, essa parte de comunicação, passagem de informação, desenvolvimento de projetos, era uma coisa que eu sonhava muito fazer, e fazer melhor e fazer mais profissional, projetos cada vez mais legais, que eu pudesse trazer conhecimentos cada vez mais diferentes para vocês. Então, foi algo que eu consegui conquistar mesmo, com liberdade financeira, de a ponto de, ok, não vou fazer mais nenhum projeto de freelancer, porque entre produzir um conteúdo para vocês ou desenvolver um projeto, tá valendo a pena mais financeiramente produzir o conteúdo para vocês. Já fazem 2 anos que eu não pego nenhum projeto. Talvez uma pergunta que surja aí, que eu recebo bastante, é por que eu não participei de nenhum concurso público, por que eu não me inscrevi para outro edital de outra empresa? Eu queria muito ter o meu próprio negócio,
negócio. Eu queria muito poder investir na parte de produção de conteúdo. Eu sabia que isso ia dar certo em algum momento, eu não sabia quando que ia dar, mas eu já tinha indícios de que o negócio estava dando. Cada vez mais o público ia aumentando, cada vez mais empresas que tinham vontade de patrocinar o meu canal, tinham vontade de estar junto com a Julia Labs, aumentava. Então eu já tinha muitos indícios de que isso iria dar certo e que eu precisava só investir o meu tempo ali. Então a partir do momento que eu consegui realmente receber um dinheiro com isso, eu pensei, opa, isso aí pode me bancar, eu posso continuar fazendo isso, entendeu? Diferente dos eletroblocos que eu não conseguia visualizar nem a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo, quando que eu iria realmente me pagar para poder fazer isso, entenderam? Então já era algo que eu conseguia sentir uma segurança muito maior na produção. E era algo que eu queria investir, eu queria apostar nessa ideia. E eu acho que muita gente tem um pouco essa ideia de tipo assim, terminei a minha faculdade perto dos meus 20 anos, agora eu preciso dar certo ali nos meus próximos, assim, com 23 eu tenho que ser um grande sucesso, né? Então com 25, 23 eu tenho que ser um grande sucesso, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Mas essa é uma época que, na verdade, ela é muito boa pra gente apostar. Eu tô com 29 anos agora, vou fazer 30 anos agora no finalzinho do ano, e eu sou muito orgulhosa de poder ter tirado esse tempo e investido nas coisas que eu queria. Então eu pude apostar nas minhas ideias, pude apostar nos meus negócios e agora eu tô indo para os meus 30 anos com a segurança de que eu testei as coisas e que agora eu tenho algo muito sólido, muito firme nas minhas mãos por conta de poder ter apostado. Eu não queria ter entrado já direto em uma empresa e ter criado carreira ali e visto a minha vida só sempre no mesmo lugar, entendeu? Eu queria ter essa possibilidade e eu tinha essa possibilidade. Então, se eu tinha essa vontade e essa possibilidade, então por que não fazer? Pra mim não fazia sentido nenhum não apostar, sabe? Eu tava no cenário perfeito pra conseguir apostar nas minhas ideias. Então, acabou que deu certo, mas poderia ter dado errado, né? Mas ainda bem que deu certo. No ano passado, eu criei a minha loja, a minha marca de acessórios criativos tecnológicos. Inclusive, estou usando aqui um dos meus itens. E aí, então, é uma outra vertente, onde aqui, né, como desenvolvedora dos meus projetos, desenvolvedora dos meus produtos e da minha marca, eu trabalho genuinamente, inteiramente com engenharia, porque é onde eu desenvolvo, produzo, fabrico, crio o tempo todo. E tem a parte de produção de conteúdo. Hoje, a minha parte de engenheira, produzindo e desenvolvendo os meus produtos, a renda ela é menor do que a minha parte como influenciadora. Então hoje a minha loja, assim, para tentar trazer em números para vocês, ser o mais transparente possível com vocês na parte de engenharia. A minha loja já teve meses que eu tirei de lucro, não de faturamento, de lucro R$7.000. Mas teve meses que eu tirei 250. Então tudo depende dos desenvolvimentos que estão no momento, do estoque, do tempo e dedicação que eu tenho para fazer as divulgações de tudo isso. Então é uma renda que ela complementa, mas não é a minha renda principal, porque hoje a minha renda principal é como produtora de conteúdo, como influencer. Então, na parte de engenharia, hoje eu vejo que tem um universo muito grande, principalmente se o seu desejo é trabalhar em multinacionais, fazer plano de carreira em empresas bem sólidas que têm base no Brasil, que têm base fora, tem muita possibilidade, o mercado é muito rico e principalmente para a engenharia da computação, que engloba tanto a parte de desenvolvimento de software, quanto a parte de desenvolvimento de hardware, quanto firmware, tem muito mercado. Mas todas as vezes que vocês me perguntam sobre o mercado especificamente, essa é a história que eu vivi. Eu vivi a história de uma menina que está tentando empreender, que está tentando desenvolver os seus próprios produtos e que é produtora de conteúdo. Eu não quero iludir vocês dizendo assim, dá para ser engenheiro ganhando tanto e trazer aqui todos os dados como produtora de conteúdo, como influencer, porque não vai ser justo com quem está querendo criar uma carreira na engenharia. E se eu eu sempre sou o mais transparente possível com vocês quanto a trazer dados, trazer números, porque acaba que o que eu tô falando aqui vai chegar em alguém que realmente às vezes vai tomar isso como uma opinião aí para sua carreira, sabe? Vai formar uma opinião a partir disso. Então, na parte de influencer eu não vou abrir valores, eu acho que não vai fazer sentido também para o público que está aqui atrás da engenharia abrir valores, mas uma coisa que eu consigo falar para vocês é que eu apostei nessa ideia em 2017, a minha empresa já tem 8 anos, eu consigo fazer dinheiro produzindo conteúdo para a internet. Se você tiver desejo de fazer um negócio que você comece e que você, durante 8 anos, consiga apostar nessa ideia,
consiga se dedicar, consiga fazer acontecer, consiga ter um plano onde você vai conseguir ter uma renda já a curto, médio prazo, que você saiba quando que você vira a chave e começa a receber, mesmo que pouco, sua empresa vai dar certo a longo prazo. Talvez você tenha que pivotar várias vezes as ideias, talvez você tenha que ir para outros caminhos, que você tenha que se renovar nesse processo. Tive que fazer isso várias vezes por aqui também, mas a coisa vai dar certo quando você tem tempo para realmente dedicar no seu negócio. Não tem como você se comparar hoje, recém-formado, com alguém que está formado já há 10, 15 anos. Não vai ser o mesmo salário, não vai ser as mesmas experiências. E a engenharia, independente se você está empreendendo, se você está de freelancer ou se você está dentro de uma empresa, a experiência conta muito. Como mensagem final para vocês, o que eu quero deixar é o seguinte: eu tenho certeza que se eu tivesse me dedicado aos eletroblocos e continuado com isso, ia dar certo. Se eu tivesse tentado investir mais na minha carreira como educadora, continuado fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, teria dado certo. Se eu tivesse continuado na área de freelancer, teria dado muito certo. Eu acho que essa foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro pela primeira vez. Mas eu decidi continuar produzindo conteúdo. Hoje eu aplico os meus conhecimentos da engenharia na produção de conteúdo e na produção dos meus produtos. E é nisso que eu decidi investir o meu tempo e que tem me dado o maior retorno financeiro até agora. Hoje, avaliando a minha situação financeira, eu não acho que começar uma carreira dentro da indústria vai valer mais a pena do que isso, porque isso é o que eu escolhi e que eu já estou há 8 anos na experiência. E como eu falei para vocês, a experiência na engenharia conta muito. Então, se você decidir ir mais para a parte de desenvolvimento de hardware, firmware, software, se você decidir empreender com eletrônica, como eu fiz, se você decidir empreender na área de desenvolvimento de sistemas e software também, se você decidir fazer carreira numa empresa, o que você decidir, botar tempo e dedicação naquilo ali, se você tiver como se dedicar, se for possível para você se dedicar naquilo, vai dar certo, tá? Seja sempre muito esperto. Tem muita gente que vai entrando pelo nosso caminho que quer passar perna, explorar um pouquinho mais do nosso trabalho e esse tipo de coisa. Essas coisas acontecem, aconteceu no empreendimento, acontece na parte de redes sociais, aconteceu na época de freelancer, levei calote na época de freelancer também. Então todas essas áreas sempre vai ter alguém ali tentando puxar o tapete, mas é uma questão de você manter o seu foco, entender quando que você precisa se renovar, entender quando que você precisa mudar, seja de empresa, seja de negócio, e continuar se dedicando à sua carreira. As coisas vão dar certo. Hoje, com 5 anos de experiência, eu sou muito mais tranquila quanto eu sei que vai dar certo. Eu sei que eu vou continuar fazendo dar certo, porque eu já fiz dar certo. Eu já saí do momento onde eu não tinha nada e consegui construir uma coisa, não só uma, 2, 3. Eu consegui decidir o que eu ia fazer, eu consegui mudar de opinião, eu consegui mudar de carreira. Então, você também vai conseguir fazer isso, mas tudo é tempo. Não vai ser no primeiro ano, talvez não seja no segundo. Para mim, só agora que tá realmente assim, que eu tô tranquila, que eu tô trabalhando muito bem, que eu sei que eu tenho bons clientes e que eu vou continuar crescendo, tanto em questão dos meus negócios, de fato de conseguir vender, de conseguir produzir mais, de conseguir vender mais na minha loja, quanto também na parte de produção de conteúdo, né? Hoje eu me sinto muito tranquila com isso e eu sei que você também vai conquistar essa plenitude dentro da engenharia também, tá bom? Então é isso, deixe suas opiniões e também conta um pouquinho da sua experiência para mim aqui nos comentários. E lembrando que se você quer desenvolver projetos eletrônicos, tem a Celos para te ajudar nesse primeiro caminho. Eu queria muito ter conhecido a Celos antes, lá na época da minha primeira empresa, porque ia me ajudar muito no meu desenvolvimento, mas você tem a possibilidade de começar no hardware aí já com uma ferramenta que usa inteligência artificial de uma maneira sensacional para te ajudar no desenvolvimento e construção dos seus produtos. Beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!